Bom, vamos reagir aqui a um vídeo do Ideias Radicais. A sociedade não existe. A ética do individualismo. É uma época que ele era um pouco mais interessante e menos filho da puta do que ele é atualmente. Mas ainda assim é bem viajado e vocês vão ver como que o. Tipo, ele fala algumas coisas que estão corretas, mas a maior parte tá muito errado aqui. Mas vamos lá. Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais para que você aprenda uma coisinha importante. Você sabia que a sociedade não existe? Eu sei, você deve estar pensando, não, peraí, mas como assim? Eu ouvi sobre isso desde as minhas aulinhas de história que uma professora de esquerda dava lá, desde a sexta série. Como assim a sociedade não existe? Cara, eu O já acho problema disso. engraçado como que ANCAPs não se dizem de direita nem de esquerda, mas eles sempre atacam a esquerda. E como que as pessoas realmente têm a visão de que é a esquerda que está no poder e que é a esquerda que domina, e que é o socialismo que está sendo posto em prática e que há uma conspiração socialista, comunista, globalista para a dominação das massas, o que, tipo, literalmente não faz sentido e seria contraditório você ter grandes burgueses em uma conspiração socialista. Isso não faz o menor sentido. Mas enfim, é o senhor da lógica aí, como vocês vão ver. Sociedade é geralmente usado num contexto de você tem que pensar na sociedade, tem que pensar nos outros, no. Mas peraí, o que é sociedade? Sociedade é uma palavra que é um redutor cognitivo. Ele tenta simplificar e reduzir uma quantidade de informação para uma palavra só. É que nem a E aí ele palavra. pode ter usado uma palavra que você pode ter achado meio complicado e, tipo, se confundido. Mas não é grandes coisas, não. É só a palavra que é meio esquisita mesmo. Mas um redutor cognitivo. Vamos analisar o que que é isso. Então vai estar reduzindo uma coisa que é um conceito maior, que é mais complexo e mais detalhado. E você vai estar reduzindo aquilo em algo menor. Mais rápido de se dizer. Mas não seria quase todas as palavras isso? Com exceção das palavras, sei lá, palavras como mas, para, com, esse tipo de palavra assim. Todas as outras palavras praticamente são redutores cognitivos. Por exemplo, um celular é um redutor cognitivo. Porque se eu te disser celular, você vai entender que eu tô falando uma coisa parecida com isso aqui. Algo em torno disso. Mas um celular pode ser coisa pra caralho. Porque no fim das contas, isso quer dizer sobre um sistema, e aí eu não vou saber dizer, mas um sistema, um computador que tem as especificidades, tem o seu sistema operacional também, vai ter o hardware, o software e os caralho a quatro, mas eu não vou falar tudo isso. Então você fala só celular. Então o que que não é só um redutor? Ele vai dar outro exemplo ali, ele vai falar do parque, mas note como praticamente todas as palavras com que nós usamos são isso. Porque as palavras, a ideia é essa, é você simplificar para facilitar e agilizar a comunicação. Então, ao invés de eu chegar aqui e dizer, por exemplo, se alguém me perguntar, seu canal é sobre o quê? Se eu tiver mais tempo, eu vou explicar mais detalhado, mas eu posso falar, é sobre anarquismo. Ao invés de chegar e falar, é sobre defender uma filosofia não autoritária e não hierárquica que defende a libertação de sociedades que já estão em estruturas opressivas e hierarquizadas. Pra que falar tudo isso sendo que eu posso só falar, é um canal sobre anarquismo? Entendeu? Tipo, a mesma coisa pro Ideias Radicais, por exemplo, né? Então, basicamente é isso. Para pra pensar o quanto que você poderia complicar as coisas se você quisesse. Basicamente é isso. Parque. Se eu te falar, olha, eu fui num lugar que tem um lago e umas árvores e uma ciclovia, e tinha uma galera jogando bola também. É um saco. Eu falo, eu vou no parque. Só que quando eu falo parque, eu não tô te dando nenhuma informação sobre esse parque. Inclusive pode ser um parque industrial. Você não soube nada, você não consegue lidar com nenhuma informação que eu te passei porque ela não existe. Eu não te passei nada. Mas Eu isso só disse. não quer dizer que o parque não exista, cara. Ou que o celular não exista, ou que qualquer coisa não exista. A gente só tá simplificando o negócio. Parque. É a mesma coisa quando eu digo sociedade. Eu tô falando de alguém? Eu tô falando de certas necessidades ou de pessoas específicas? Eu tô. Não, eu não falei absolutamente nada. Não, Eu você só não tá falei. falando sobre pessoas específicas, mas você está falando sobre algo que existe. E é lógico que materialmente você não consegue personificar a sociedade em uma pessoa só, ou em uma coisa só. Você não consegue materializar a sociedade, isso é impossível. Mas a sociedade é um conceito. Então,
sim, é algo que materialmente não existe, mas não faz com que ela não exista. Assim como materialmente, o seu canal, Ideias Radicais, não existe. O que existe são, no máximo, um monte de códigos num servidor. Mas materialmente não existe. Você pode ter um. Agora, né, que esse vídeo é antigo pra caralho. De sei lá quantos anos atrás? 8 anos atrás. Então, tipo, sim, atualmente você pode ter um escritório, um estúdio do Ideias Radicais, beleza. Mas isso não existe. Existe esse escritório, não existe o Ideias Radicais. De verdade, como algo material. Mas como um conceito, ele existe. Então é uma confusãozinha ali que é tipo um. Não sei qual termo usar, um salto lógico, vai. Eu acho que se encaixa. Aquela galera. É só isso. Agora, peraí. Quando você fala, não, a sociedade, eu tenho que pensar na sociedade. Então, digamos que eu tenho que dar parte do meu dinheiro para a sociedade, como um imposto, que é roubo, para melhorar a sociedade. Pera, mas eu sou parte da sociedade. Então, Então, ao pensar na sociedade. aí você já está partindo para outra coisa. Não é porque a sociedade exista que tudo que as pessoas falam em nome da sociedade está correto. Obviamente, muitas pessoas usam a sociedade como parte de seus discursos para defender coisas que não são boas, não são benéficas para a sociedade. Ah, não, mas é porque a sociedade não existe, só existe indivíduo. Sim. Então, não é benéfico para todos os indivíduos que formam a sociedade. Qual que é a diferença da sociedade para os indivíduos? Para pensar num muro. Um muro, de certa forma, ele também não existe como uma coisa só. Ah, não, é que óbvio que tá ali, é ali. Mas da mesma forma eu posso falar, a sociedade também tá. É só você olhar pra uma multidão e apontar e falar sociedade. Mas ele não é uma coisa só. O muro, ele é um monte de tijolos. Só que uma coisa não existe sem a outra. Você, tipo, lógico, o tijolo ele vai existir, mas ele não vai existir como obtendo ali a sua função como tijolo, que é tipo erguer alguma coisa, ele não vai estar na sua função se ele não estiver junto de outros tijolos também que vão estar formando um muro. Então, ao mesmo tempo, o muro é a junção de todos os tijolos também só funcionam como tijolos se estiverem ali juntos, né, no... Óbvio que você pode, né, usar o tijolo para outra coisa, pode usar um tijolo para atacar na cabeça de alguém, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Parando com as metáforas, né, que é algo que é muito comum em coisas mais liberais, esse negócio de metáforas. O que eu tô querendo dizer com isso? A sociedade é como se fosse o muro e os indivíduos são como se fossem os tijolos. Por que o indivíduo ele não existe basicamente sem a sociedade? Porque um ser humano, se eu ou você tivéssemos nascido na floresta, e aí, tipo, um bebê ele não consegue se criar basicamente, né, um bebê humano, mas isso já pode ser uma coisa que tenha uma tendência natural a sociabilizar e tudo mais. Mas ignorando essa parte, mesmo que, vamos supor que você tivesse ali alguma forma de se manter, vamos supor que é um experimento, tá colocando alguém num laboratório que, tipo, numa floresta controlada ali, que parece muito uma floresta natural, mas é um grande laboratório de testes ali. Tipo, você bota um bebê e você dá, de alguma forma, leite materno pra ele, alguma coisa assim. Mas ele vai crescer completamente isolado. Vai estar só ele vai conseguir sobreviver, mas não vai ter mais nenhum ser humano. Pode até ter outros animais, mas não vai ter nenhum outro ser humano. Esse ser humano, ele não vai ser o indivíduo pleno como a gente conhece hoje em dia. Ele até vai ser um ser humano, tipo, biologicamente ali, né? Se for categorizar o DNA de ser humano. Mas ele não vai conseguir falar, ele provavelmente não vai andar como a gente anda, ele não vai usar roupas, ele não vai fazer nada do que a gente faz. Ele vai ser quase completamente. Não, ele vai ser completamente um animal selvagem. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque para nós sermos indivíduos como nós somos, que tem linguagem, e linguagem também é algo que necessariamente é coletivo, e através da linguagem a gente começa a pensar, porque não tem como a gente desenvolver um pensamento. Lógico, tem como você pensar algumas coisas mais práticas, tipo, sei lá, nossa, tô com fome, tem que mijar ali. Isso aí você pode. Tem gente que pensa esse tipo de coisa só com as sensações, sem palavras específicas, beleza. Mas não tem como você firmar uma filosofia sem palavras. Para que você tenha um pensamento lógico, um raciocínio lógico, filosófico, você necessita de palavras. E palavras necessitam de coletividade, porque se não, é só um cara resmungando qualquer merda. Para ser uma palavra, uma linguagem, tem que ter um grupo de pessoas que reconhece que aquela sonoridade se refere àquele objeto, àquele conceito. Que também tem, né, como a gente já viu anteriormente, palavras que não são sobre objetos, são sobre conceitos. Então,
É isso. Então você precisa de uma coletividade para que você forme um indivíduo pleno. E essa coletividade, essa junção de indivíduos é a sociedade. É isso, não é tão difícil assim, cara, de entender. Sociedade, eu posso dar este dinheiro para mim. Não, 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 não pode. Não, então você tem que dar dinheiro para os outros, para a sociedade. Não, mas eu não estou dando para a sociedade. Estou dando esse dinheiro para outros indivíduos. E estes outros indivíduos, geralmente políticos, que estão roubando meu dinheiro, vão pegar esse dinheiro e gastar com outros Com indivíduos. essa argumentação, você não Através está de. refutando o conceito da sociedade, você está simplesmente demonstrando o porquê de que você ter alguém para representar a sociedade, coletar impostos para financiar algo que vai ser bom para a sociedade é algo que não faz sentido. Você está basicamente argumentando contra a existência do Estado, não contra a existência da sociedade. A sociedade continua existindo mesmo assim. Só o Estado também, você está mostrando como que ele não é o que ele diz ser, né? Ele não tem a função que ele diz ter, é só isso. Interesses específicos E que nesse eles ponto a gente têm. concorda. A sociedade não ganhou nada. Só alguns indivíduos fizeram uma coisa e alguns indivíduos ganharam com isso. Quer ver? Faça o exercício. Eu vou fazer uma coisa pela sociedade, mas as pessoas têm que pensar na sociedade. Então, digamos, eu chego e falo, olha, eu fiz esse bolo pensando na sociedade e eu vou dar ele para você. Você fala, não, 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 eu tenho que pensar na sociedade. Então, dá o bolo para outra pessoa. Aí outra pessoa fala, não, 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 eu tenho que pensar socialmente e ser altruísta, então eu não posso aceitar esse bolo. E eventualmente, peraí, mas ninguém pode receber o bolo. Não, mas todos recebem o bolo. Não, mas se uma pessoa recebe o bolo, as outras não receberam. Não, mas todas as pessoas vão ter um bolo. Não, peraí. Quer dizer que se eu. Cara, quando eu vi esse argumento a primeira vez, quando eu tinha, tipo, 12 anos, eu achei isso genial, cara. Mas é simples, mano. Isso aí é simples. A questão, cara, é que, tipo, mano, não tem como você fazer um bolo para a sociedade. Isso logicamente não faz sentido, porque justamente você está reduzindo a categoria. Isso não faz sentido. E uma coisa que você poderia pensar, o que é pensar na sociedade nesse tipo de ponto? É você olhar também as necessidades das pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que você é alguém que você é um confeiteiro ou uma confeiteira e você tem bolo pra caralho. Aí você ganha um bolo, mas você já tem bolo pra porra. E você vê alguém ali que não tem bolo e quer bolo. Você pode dar o seu bolo pra aquela pessoa, pelo bolo que você acabou de ganhar. É isso. Então tem como você o tempo inteiro agir em prol da sociedade, justamente, quer dizer, tem como se você abrir mão das suas coisas em prol da sociedade, justamente porque você também faz parte da sociedade. E a questão é essa. E um bolo é uma coisa que não faz, tipo, é reduzir o bagulho. Você tá, tipo, tem nada a ver com a discussão. Não, não faz sentido que você está tentando justamente personificar, individualizar, colocar a sociedade como se fosse um sujeito, que não é, cara. A sociedade não é uma coisa, uma pessoa. É justamente o conjunto dessas pessoas. Então, se você fosse fazer bolo para a sociedade, é lógico que teria que ser um bolo muito grande, ou que nem um exemplo, né, de bolo para a sociedade, digamos assim, aquele bagulho que fazem lá em São Paulo, que botam o bolo lá no meio e o povo sai catando, que eu também acho que não é lá a melhor das coisas, não é muito higiênico também a forma que as pessoas fazem isso. Eu não iria, eu iria só pela zoeira. Mas não acho lá uma das coisas mais interessantes. Mas isso é reduzir a categoria, porque não tem ninguém propondo dar bolo para a sociedade, né? Então, é meio que colocou uma coisa que não tem nada a ver com todo o resto. Quanto à questão de que você não pode ser altruísta, você pode, cara. Você pode se importar com os outros. Você pode se importar com outras pessoas e mesmo assim se importar com você também. A questão não é essa, cara. Não é essa. Mas enfim, ele vai falar outra coisa também que eu tenho que deixar ele Eu falar um fizer pouco um mais. bolo porque eu quero dar para as pessoas, eu tenho que fazer um bolo para todo mundo? Não, não, então eu só posso fazer um bolo para só uma galera. Não, mas peraí. Então eu não estou fazendo alguma coisa altruisticamente para a sociedade. Eu estou fazendo uma coisa altruisticamente para alguns indivíduos. A sociedade não existiu. Porque o que é a sociedade? Bom, Sim, cara, mas ninguém vai não sou dizer eu. que por você fazer se você faz um bolo e dá pra um grupo de 10 pessoas, você vai estar fazendo um bolo pra sociedade. Você vai estar fazendo um bolo pra aquelas pessoas ali. A questão não é essa, não é qualquer coletivo já é uma sociedade. Uma sociedade, cara, costuma estar unida
em vários aspectos, cara. Aspectos culturais, linguísticos, como eu falei, que é muito importante. Então, costumam a ter algo que une eles. A língua, território, cultura, é, porra, música. Várias coisas que vão unindo a sociedade ali. Então, não é algo tão simples assim, sabe? A sociedade é muito mais complexa. Lógico, é um conceito complexo. Isso, por ser um conceito complexo, tem aquela coisa também. Se eu não compreendo, é porque tá errado. Então tem muita gente que vai pra essa lógica também. Tipo, tem um vídeo de uma terraplanista falando isso, é engraçado pra caralho. Ela tá tipo num evento e ela fala assim: ah, é porque eles ficam inventando aquele negócio de terra redonda, que você tem que fazer um monte de coisa pra entender, e tem um monte de explicação complicada. É tão mais simples você só aceitar que a terra é plana, porque ela é plana, então o chão tá aí, o chão é plano, e aí fica plano, tá ligado? Tipo, caralho, cara, você tá reduzindo a categoria demais no bagulho. Tipo, não é porque você não entendeu, ou porque é algo de muito difícil de entender, porque sim, a sociedade é um conceito muito difícil de entender. É, Então, do jeito que eu tô falando aqui, é um jeito extremamente simplificado. Parece muito mais sofisticado do que o que ele tá falando, porque pelo menos eu tô tentando manter um pouco ali da coerência interna ali do negócio. Mas é isso, cara, é um conceito muito complexo pra você tratar assim em um vídeo, por exemplo, sabe? É um bagulho realmente complexo, mas isso não faz com que ele não exista ou que seja um conceito errado. É só um conceito complexo. É justamente isso. Também não é você. Também não é teu primo. Também não é o cara da padaria. Não é nenhum de nós. Mas é todos nós. Pera, isso é contraditório. Não, a sociedade é tipo ninguém, mas é todo mundo. Não, não é tipo ninguém, é todos ao mesmo tempo e é a junção das pessoas. É a junção das pessoas. Não é uma pessoa, não são duas, é todo mundo junto num povo. É basicamente o sinônimo de povo. Povo. Algumas pessoas vão chamar de nação, mas eu não gosto muito dessa palavra, justamente porque ela é usada normalmente também referindo junto à questão de ter um estado. Mas um povo, uma sociedade é basicamente a mesma coisa. É isso, cara, é um povo. Esse é o tipo de coisa que acontece quando você usa dialética, que é uma lógica super legal pros esquerdas, porque é uma lógica onde você pode se contradizer e faz parte, tudo bem, são as contradições. Não. Não é exatamente assim. Você tem uma coerência interna. A dialética ela vai reconhecer as contradições do mundo, na real. Porque é esse tipo de coisa que, por exemplo, é... E tem coisas que são contraditórias no mundo. Você não pode dizer que não, né? É... Toda essa questão de indivíduos e coletividade é algo que é muito contraditório. Então, qual que é a questão da dialética, cara? É que você vai olhar um ponto e falar, a gente tem esse conceito, e ao mesmo tempo a gente tem esse conceito. Eles se contrapõem, mas eles têm pontos corretos. Quando você coloca um contra o outro, você vai ver que parte que tá certo de cada um e aí você vai ter a síntese. É isso. Então não é algo tão difícil. Eu também achava a dialética uma idiotice quando eu era ANCAP. Tipo, por que você vai colocar? É melhor você ir construindo as ideias sozinha. Você não precisa ter que colocar primeiro a tese, a antítese, para depois ter a síntese. Mas a real é que é um ótimo método para você fazer as coisas. Principalmente quando você vai analisando ideia por ideia. É muito mais fácil porque você vai encontrando onde cada uma delas está certa. E você vai vendo as contradições dos conceitos na sociedade. Então, quer ver um conceito, uma contradição aqui para exemplificar e não ficar só na teoria? É, Nós, como humanidade, temos capacidade para produzir comida para todos os seres humanos. Então, esse aqui é um ponto. Porém, né, então, deixa isso aqui de lado, colocando outro fato. Muitas pessoas passam fome. Isso é contraditório. Porque a gente tem capacidade para alimentar todos. Mas tem pessoas que passam fome. Então, a gente colocou uma coisa em contraposição à outra. E aí, a síntese, a explicação disso. É como que você vai conseguir explicar como que a gente tem comida para todo mundo e tem gente passando fome. Porque, né, não faz sentido isso. E aí você vai ter que ver o porquê que na real é porque a gente tá no capitalismo e aí a mercadoria tem que dar lucro e tudo se transforma em mercadoria, então a comida se transforma em mercadoria. E aí você vai indo até que você vê que, na real, a fome no capitalismo, ou seja, no mundo atual, é uma escolha. Então é isso. Não, é um exemplo aí de coisa. De coisa. É um exemplo de contradição. Outro exemplo de contradição, cara, basicamente é o mais esquerdalha de todos, né? A classe trabalhadora é quem move a. Quem gera valor nas coisas, quem faz basicamente tudo.
e é quem menos ganha das coisas, né? Então, pra não falar de classes, ou seja, algo coletivo que vai bugar a mente do ANCAP, pensa simplesmente em. é, Vamos pensar em algo menor, né? Tem uma lojinha que. É que normalmente em lojinhas o dono também trabalha, né? Então eu vou colocar aqui um exemplo que não é não é o da realidade, só pra vocês entenderem. E aí vocês não podem reclamar, porque a coisa que o liberal mais faz é fazer isso. Não, foda-se, não precisa colocar. Tem uma loja, tem uma loja. O dono dessa loja não vai na loja, ele não trabalha na loja, ele nem pisa naquela porra. Quem sustenta a loja, ou seja, quem coloca as mercadorias na prateleira, quem precifica, quem cuida, faz as tabelas lá pra ver se tá tudo certo, quem recebe, quem gasta, quem limpa, quem vende, quem tá. São um monte de funcionários, vamos supor que são 10 funcionários. Eles ali fazem entrar R$ 1 milhão por mês, todo mês. E cada um recebe R$ 2.000. Aí tipo, você olha e fala, tá, peraí. Mas cada um gera. Quer dizer, todos eles geram juntos 1 milhão. Eles estão recebendo 2.000. Aí vamos supor que de custos tem 300.000. Mas essa conta não tá fechando, né? Tipo, é uma coisa que não tá batendo aqui. É uma contradição. Entendeu? Só que aí você tem que analisar. Você não pode só jogar assim também as contradição. Você tem que fazer isso direito, né? Se você fizer errado, lógico que você não vai entender. É uma contradição. Amor não pode ser ódio. Porrada não pode ser carinho, ok? Tipo, nos dois casos pode, velho. E o ANCAP ele tem muito disso, ele quer simplificar as coisas, mas as coisas não são simples assim. O amor ele pode ser ódio, a porrada pode ser carinho, e eu não vou nem entrar em detalhes de como que pode ser, porque vocês entenderam. Mas pode, cara. Vida não pode ser morte. Se uma coisa contradiz outra, uma delas tá errada. Então ok, a gente tem sociedade e indivíduo. Então, tá O vendo? indivíduo existe, oi. É aí que tá, um salto lógico. Se uma coisa contradiz a outra, não necessariamente as duas coisas, uma das coisas estão erradas. Às vezes as duas coisas estão erradas em alguns pontos e certas em outros. E aí você junta eles, entendeu? Indivíduo. A sociedade, ela não existe. Ela é uma noção de todo mundo, sendo que não é ninguém. Esse é o problema da lógica do altruísmo, de você tem que pensar no outro e dar para o outro e não esquecer você e ser altruísta e... Tá, mas espera. Se todo mundo for assim, quer dizer que ninguém ganha nada, porque todo mundo tá querendo dar pros outros. Mas ninguém quer aceitar porque daí seria egoísta. Então você tem que constante... Não, pera, não funciona. Ah, não, vai funcionar quando aparecer um filho da puta psicopata que falar, gente, eu vou permitir que vocês todos sejam altruístas e pensem na sociedade e deem tudo pra mim. Porque daí todos vocês vão realizar o altruísmo de vocês e o desapego de vocês e eu, o mártir, vou ficar com tudo isso pra vocês seres felizes. Que geralmente é encarnado por um ditador de esquerda. Cara, literalmente. Literalmente. Ele tá falando, velho, como se uma sociedade ditatorial de esquerda fosse uma sociedade em que todo mundo paga impostos e de toda essa renda que é coletada de impostos vai tudo pra mão do ditador. E, tipo, não é assim. E lógico, eu tenho várias críticas a ditaduras de esquerda. As ditaduras, enfim, todos os governos revolucionários ditatoriais que nós tivemos e temos atualmente devem ser criticados e têm seus pontos positivos, mas também têm seus pontos negativos. Mas de longe esse não é um deles, porque isso não acontece. Não acontece. Não é assim, não tem nada a ver com isso. A noção de sociedade tem esse problema. É uma ideia bonitinha, super fofa, que você tem que pensar nos outros e tudo mais. Só que quando você para pra pensar, não funciona. Você pode pensar, eu quero ajudar os outros, eu quero ser altruísta, eu quero... Bom, você não pode ser altruísta, isso é impossível. Como eu já falei, se você for altruísta, você só está redistribuindo suas coisas para outros indivíduos. Então você não está pensando na sociedade, você está dando Mas, coisas para pessoas. cara, o altruísmo não é você pensar necessariamente na sociedade, é você pensar no outro, é justamente isso. E é que ele vai falar disso, eu não quero adiantar, mas uma das formas que você pode ser basicamente egoísta e altruísta é se você basicamente colocar, não, eu faço as coisas porque eu me sinto, eu quero fazer coisas que me deixem bem. E ajudar outras pessoas e ver outras pessoas bem é algo que me faz bem. Isso é um tipo de egoísmo altruísta, vamos dizer assim.
E pra mim tá tudo bem esse tipo de coisa. Eu honestamente, cara, como, né, eu já falei, eu já fui ANCAP uma época. E uma das coisas que, tipo, eu gosto bastante das ideias. Eu gosto do conceito do indivíduo, de individualidades. Eu gosto desse conceito de individualidades. A questão é que você não pode esquecer, estando como eu já estive no ponto de pessoa que tacava completamente o foda-se para coisas coletivas e sociais, você não pode fazer isso. Você pode dar uma importância ao indivíduo, às individualidades, às diferenças próprias de cada um, que é algo que eu acho que tem que ser feito. Mas você tem que tratar o coletivo como um todo. E tem aquele argumento lá que, tipo, diz, é porque socialmente nós somos mais fortes do que sozinhos e, tipo, unidos, né, a gente vai ter mais força, isso pode ser dito para organização de militância, pode ser dito como sociedade, para trabalho, para qualquer coisa. Porque é verdade. Só que mesmo assim, a gente também não pode partir para outro ponto de esquecer da força individual das pessoas. É só você pensa no muro lá. Um muro é mais forte do que um tijolo, mas ainda assim é bom que cada tijolo seja o mais forte possível. Então, a gente não pode esquecer de um em detrimento do outro. Tá vendo como que isso é meio que contraditório e dialético? Mas é isso, cara. Porque o indivíduo ele é importante. Ele é onde começa as coisas. É, todo mundo que tá pensando e tá nessa discussão é indivíduo. Então a gente tá entre discussões entre indivíduos. Mas ao mesmo tempo que a gente pode olhar para esse ponto que até enquanto eu tô falando, dar mais importância ao indivíduo, ao mesmo tempo, o indivíduo não consegue ser um indivíduo em sua plenitude sem ser sem estar dentro de uma sociedade. E ao mesmo tempo, a sociedade é um aglomerado de indivíduos que funciona muito melhor do que um indivíduo fazendo uma coisa só. Então, é meio contraditório mesmo, mas é porque é como é, entendeu? É algo complexo e dialético e não tem o que você possa fazer. Você pode espernear e negar a realidade e tentar reduzir a realidade em categorias simplistas, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Enfim, é isso que eu. Entre indivíduos. E se todo mundo for altruísta, não dá certo. Então, se você quer ajudar os outros, como fazer isso? E eis a virtude do egoísmo. Se todo mundo for egoísta, bom, eu quero o melhor para mim. Mas eu não posso atacar ninguém, porque obviamente isso é imoral. Então, como que eu faço para eu atingir a minha maior felicidade? Bom, eu vou ter que dar alguma coisa para as outras pessoas em troca. Porque se eu quero alguma coisa que me deixa feliz e eu não tenho ela, eu tenho que dar alguma coisa minha. Então eu vou ter que dar alguma coisa que ela quer bastante. Então ela vai me dar alguma coisa que eu quero e eu dou pra ela alguma coisa que ela quer. Dois estão felizes. E se todo mundo fizer isso, todo Cara, mundo isso aí vai que ele passar um pode pro falou, deixa outro, eu só repassar dar pra ver alguma se eu não coisa tô que ela quer brisando. bastante. Eu tenho ela, eu tenho que dar alguma coisa minha. Então eu vou ter que dar alguma coisa que ela quer bastante. Então ela vai me dar alguma coisa que eu quero e eu dou pra ela alguma coisa que ela quer. Dois estão felizes. Cara, se eu não me engano, isso aí pode ser visto como mutualismo também. Isso aí pode ser visto como anarquismo, tipo, anarquismo de mercado, mutualismo, anarco-individualismo. Isso não necessariamente justifica o anarcapitalismo, por exemplo. E tudo isso também não refuta a ideia de sociedade. Isso não refuta a ideia de sociedade. Tudo isso que ele tá falando, as partes que ele está falando que estão certas, não refutam o conceito de sociedade. O erro do vídeo é justamente tentar refutar esse conceito. Agora, se ele chegasse e dissesse, bom, nós não podemos colocar a sociedade simplesmente no centro da questão, porque, cara, é porque de certa forma, sempre que você vai falar de política, você vai estar colocando a sociedade no centro da questão, porque é tratar de indivíduos, mas é tratar de sociedade também. Então, o que você poderia falar é justamente isso, cara. A questão é essa, cara. Você quer o bem individual dos indivíduos, e por isso você quer o bem da sociedade também. E, cara, é complexo pra caralho isso. É complexo, é confuso, mas é isso. Tinha algum ponto que eu ia falar, tá me fugindo, velho. Eu não. Desgrama, porra. Tá, não, é justamente isso. Você não pode esquecer um em detrimento do outro. Então, se você chegasse e falasse, olha só, em alguns momentos as pessoas colocam o bem-estar, o bem da sociedade em detrimento do bem dos indivíduos. Isso não pode ser feito. Pô, eu concordo. Da mesma forma que você não pode colocar o bem do indivíduo acima do bem da sociedade. Você não pode fazer isso também. É, então, é justamente isso. Se você falasse isso, eu ia concordar total. Agora, se tentar refutar a sociedade meio bobo, tipo, só bobo, tá ligado? Porque, logicamente, você tá errado, cara. Você tá dando um salto lógico. E se todo mundo fizer isso, todo mundo vai passar um pro outro as coisas que os outros querem. Organizando isso egoisticamente. Mas se você não se É preocupa com o bem contraintuitivo. da sociedade, por que você quer que as pessoas vivam nesse sistema? É só porque você vai estar melhor?
Mas aí, porra, foda-se. Tipo, você pode ter a própria questão de você olhar, não, é porque eu não posso roubar. Pode voltar lá um pouco o que ele falou. Eu não posso roubar de outra pessoa porque isso é antiético. Mas a própria preocupação da ética também é algo coletivo. É individual e é coletivo. Ao mesmo tempo. Justo, é a mesma lógica do muro, cara. Então vamos pensar em um muro forte. Não tem como você pensar em um muro forte sem pensar em tijolos fortes. Mas não tem como você pensar em tijolos fortes sozinho pra proteger uma casa. Isso não faz sentido, entendeu? Aí é um pouco diferente porque os tijolos eles têm uma função. E as pessoas não têm funções. Então aí você vai ter uma diferença. Então você vai cair num problema ideológico quase da Idade Média, que é aquela visão de que as pessoas têm funções a cumprir na Terra. Então a gente não pode colocar isso também. É só uma metáfora que tem uma falha, porque é uma metáfora. Então, tipo assim, é, nunca uma metáfora vai ser perfeita, né? Mas enfim. Intuitivo. Claro, você passou por todo o seu processo de educação para não entender isso e as palavras foram pervertidas ao longo do caminho, porque esse é o processo de educação de esquerda, é deseducar. Faz parte. Agora, não, sociedade não existe. Tenta me apontar uma sociedade. Fala, não, olha, tem ali uma sociedade. Eu vou falar, olha, cara, eu estou vendo indivíduos, mas eu não estou vendo uma sociedade, porque a sociedade não pode fazer nada. Pensa, não, a sociedade derrubou uma árvore. Não, foi aquele cara, eu não fiz nada. Sim, mas é aí que Não, tá, cara. espera, não, você derrubou a árvore também. Só porque você faz parte da sociedade, você não se torna culpado do que a sociedade faz. E é. E sim, você pode dizer quando uma pessoa derruba uma árvore que aquela sociedade está derrubando aquela árvore. Mas principalmente hoje em dia, por que que você vai dizer que tal coisa é feita pela sociedade? É quando o indivíduo faz aquela coisa e não tem uma repressão social. Então é basicamente porque a sociedade está apoiando. Então quando você tem, usando um exemplo de derrubar árvores, né? Vamos mudar um pouquinho e queimar árvores. As queimadas que tem na Amazônia, elas acontecem e são um grupo específico de indivíduos. Não é toda a sociedade brasileira que está queimando as coisas. Mas você vê que a gente é uma sociedade que não é preocupada com questões ambientais porque tem certos indivíduos que estão fazendo isso é, e não está tendo a devida repressão. Ah, não, mas eu sou preocupado com questões ambientais. Sim, mas a gente está em uma sociedade que não é. Então você entende como, por exemplo, eu sou um anarquista. Você provavelmente também é. Mas nós não estamos numa sociedade anarquista. Nós estamos numa sociedade completamente hierárquica. Isso não é uma coisa que contradiz a outra. Isso é uma das, na real, é uma das coisas que não contradiz, na real. É, isso é isso, velho. É isso. E se a sociedade é o problema, cara, só troca a palavra. Você pode estar num grupo de pessoas, você tá num grupo de amigos. E você, entendeu? Você está na sua família, por exemplo. Você faz parte da sua família. Mas você não é só a sua família. Agora, se um cara da sua família faz uma coisa e a sua família inteira apoia, ou pelo menos não reprime de forma, né, mais forte, podem se dizer que aquela família apoia tal coisa. Porque vocês estão, de certa forma, passando um pano ali pro negócio, entendeu? E outra coisa também, o problema da maior parte das vezes também é porque na sociedade que a gente vive, nós temos uma questão de divisão de classes. Então nós temos uma classe que domina e comanda. E essa classe influencia o resto. Então, o que essa classe quer acaba dominando ideologicamente o resto da sociedade. Então, mesmo que seja contra os nossos interesses, constantemente, quando não politizados, nós como sociedade defendemos coisas que vão contra os nossos interesses. Quando você se politiza e estuda e vê essas coisas, você vai acabar mudando de ideia. Então é por isso que eu sou anarquista, você provavelmente também, e aí vai por isso. Só que se nós estivéssemos simplesmente, vamos dizer assim, na inércia ali da sociedade, e só indo com o que a sociedade quer que a gente faça, nós estaríamos defendendo conceitos que vão completamente contra os nossos interesses. Então a questão é essa. Então por isso muitas vezes também que tudo que eu faço aqui de militância é meio que porque eu me preocupo com a sociedade. Mas ao mesmo tempo, olha a dialética entrando. Ao mesmo tempo, a sociedade é culpada de tudo que eu tô reclamando. Então você consegue entender como que é? É isso, cara. É porque sim, é complexo você tratar de um grupo de pessoas. É difícil, cara, porque não é uma pessoa só. Seria muito mais fácil se fosse. Mas não é uma pessoa só. Bem, todos nós puxamos o gatilho da pessoa que morreu. Não, eu não puxei nenhum gatilho. Ele puxou. Não, mas ele não existe como indivíduo. A sociedade existe,
Mas espera, se a sociedade existe, então o indivíduo não pode existir, porque se alguém Pode, fez cara, uma... as duas coisas existem e coexistem. E uma depende da outra. Porque da mesma forma que eu tinha falado. Não, eu acho que eu não, eu não esqueci disso, cara. Eu acho que eu até falei que a sociedade também não existe sem os indivíduos. Os indivíduos não existem sem a sociedade. Uma coisa depende da outra. E é um conceito interligado. Não tem como uma coisa existir sem a outra. Ah, mas é porque eu não puxei o gatilho que matou aquele cara. Sim, mas às vezes você não puxou o gatilho, mas nós, como sociedade, ou seja, como um grupo, que tem um grupo que domina, tem uma ideologia que aquela pessoa que deveria puxar aquele gatilho, então, para simplificar o exemplo, que aquele policial que puxou o gatilho para matar aquela outra pessoa deveria fazer aquilo. Então, nós temos essa ideologia, temos alguém que mandou ele, alguém em posições de poder que mandou ele, e a maior parte das pessoas vai olhar para essa morte e apoiar. Então, por mais que quem puxou o dedinho ali, ó, quem fez assim, foi um cara só, a sociedade está envolvida nisso. Ao mesmo tempo que também, se você for olhar um indivíduo só que falou, não, tinha que ter matado mesmo. Ele não é culpado da morte, ele não tem que ser penalizado por esse crime. Mas ao mesmo tempo, ele tá envolvido ali no meio, entendeu? Tipo, como sociedade. Então tem uma diferença. Então não existem. A sociedade inteira não pode pagar por crimes, por exemplo. Então vamos ver aqui um exemplo cabreiro, né? A sociedade alemã na época do nazismo, por exemplo. Você não pode culpar todos os alemães pelo Holocausto. Então você não pode chegar lá, cara, na moral, se tem um indivíduo. Se um indivíduo fosse culpado do Holocausto, tipo, não tem um que foi culpado sozinho, né? Mas provavelmente o mais próximo disso seria o próprio Hitler. E, tipo, né, ele se matou, se não tivesse matado, obviamente iam ter matado ele. Mas, tipo, vamos supor que se o Hitler tivesse vivo ali, né? E pegassem ele, claramente iam torturar o cara merecidamente. Beleza. Mas você concorda também que o povo alemão que elegeu o cara, que concordava com o cara, o povo que era nazista e tudo mais, também tem uma parcela de culpa. Lógico que eles não devem morrer por causa disso, porque, tipo, na moral, se uma pessoa é culpada do Holocausto, ela meio que tem que morrer. Então, o povo também é culpado do que aconteceu na Alemanha. Tipo, o povo alemão naquela época lá era meio culpado do que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, eles não têm que ser punidos pelo crime. Você entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, é complexo pra caralho mesmo. É isso, cara. Então, eles estão envolvidos ali no meio, por mais, tipo, mano, é um alemão lá que tem a sua família de boa, e, tipo, ele caiu na propaganda nazista e ele tinha uma repulsa a judeus, sei lá o quê, mas ele nunca chegou a xingar um judeu sequer. Ele nunca bateu em judeu nenhum, nunca matou judeu nenhum, nunca fez porra nenhuma, mas, tipo, ele apoiava Hitler ali no fim das contas. Então, tipo, ele tem uma culpa ao mesmo tempo que ele não tem. Tipo assim, é isso, cara. Se você quiser ficar reduzindo, você não vai conseguir entender. Mas você tem que assumir que esse cara também tem essa culpa. Não só esse cara, mas a sociedade naquela época, a sociedade alemã naquela época tinha essa culpa, justamente para poder se conscientizar do próprio erro e não deixar que isso venha acontecer de novo. É isso, cara. Porque se você não reconhece isso também, foda, né, velho? Porque aí fica mais fácil de acontecer de novo. Tem aquele negócio também que a gente não pode reduzir as coisas e ficar só falando, porque a história vai se repetir se a gente não estudar a história, não necessariamente. Mas é próximo, vai. Uma coisa eu não fiz, mas a sociedade fez, quer dizer que eu fiz também. Então eu não existo, porque a sociedade existe, eu não existo, então a sociedade fez, mas eu não fiz. Se eu não fiz não é admissível, eu não é admissível, porque não fiz só pode ser atrelado a um eu, então eu não existo. Então a sociedade existe, mas espera, eu existo. Então, e aí você chega numas coisas retardadas. Cara, Tipo, tudo isso que ele tá a falando. sociedade elegeu um cara e esse cara roubou um dinheiro lá da Petrobras. Pô, então não é que o cara roubou dinheiro da Petrobras. É que a sociedade. Entendeu? Um cara matou alguém. Não é que um indivíduo matou o outro. É que a sociedade, tipo, cometeu Não, um sim, cara, suicídio mas seletivo. é isso. Ao mesmo tempo que a sociedade tem uma parcela de culpa em colocar políticos corruptos e a sociedade que colocou esses políticos lá, ao mesmo tempo, não é a culpa. A sociedade não tem tanta culpa assim, porque o controle ideológico do que chega para as pessoas e faz elas terem toda essa ideologia, né, a ideologia da maioria, elas não escolheram e é controlado por um grupo de pessoas específicos que detêm o poder, e os candidatos que se elegem que se candidatam também é controlado, e os que se elegem também. Então, ao mesmo tempo que a sociedade tem, ela não tem culpa. Aí fala, mas isso aí não é contraditório. Sim, cara, é contraditório. E é justamente por isso ser contraditório que isso necessita uma explicação. E a explicação é, na minha opinião, a teoria anarquista. Você pode. Cara,
eu estou certo de que é uma explicação radical. Você pode partir que é um comunismo, anarquismo, socialismo, alguma merda assim. Mas tem que ser alguma coisa radical pra explicar isso aí, cara, porque senão não faz sentido. E não vai você achando que o anarcapitalismo é algo que tá nesse meio, cara. Porque não tá, é um delírio muito grande que confunde palavras e vai por aí e tudo mais. Acho que eu vou voltar a um vídeo que eu tinha feito, que eu fiz refutando ANCAPs. Eu não sei se a minha argumentação tá boa, talvez eu refaça, tem que ver. Você chega em, se você leva a expressão as últimas consequências, se você trata ela com uma palavra séria que é para Não, que quer dizer alguma se coisa, você trata a sociedade como um sujeito, você vai ver um monte de problema lógico. Agora, se você entende o conceito que é complexo e aplica com uma palavra séria, você não vai. Na real, você vai ter algumas contradições, mas só vai te mostrar que isso faz com que você tenha que tenha que buscar explicações. É só isso. você chega em nada e em contradições, o que não funciona. É uma palavra que funciona em discurso pequeno, em discurso casual. Assim como a palavra parque, ou banda, ou grupo. Mas se eu falo pra você que leões mataram uma criança e você vai no seu zoológico e fala eu vou me vingar e puf, mata um leão. É aquele Mas esse negócio, você leão tá não. tentando colocar a culpa da sociedade no indivíduo, você tá tentando individualizar a sociedade, isso não faz sentido. É, E aí você tá colocando também animais, que é complicado, porque animais não formam sociedades, eles formam bandos, é outra coisa. Mas enfim. Foi o. Entendeu? Não tem. Em discurso casual, a palavra sociedade funciona. Porque você tá falando, não, a sociedade, pô, a sociedade é muito machista, né? Não, mas eu não sou machista, você também não é. Mas a sociedade tá, não, Sim, porque eu nós entendi, essa temos aqui é a um ideia. ideário, uma ideologia que tem ideias extremamente machistas. Mas eu e você não somos, sim, mas existem essas ideias. E muitas vezes, mesmo nós não sendo machistas, por exemplo, nós reproduzimos tais ideias e preconceitos. Então você não é machista, mas você pode agir machista, vamos dizer assim, entendeu? Você não é, mas você pode ser em alguma ação. Então essa ação sua foi machista, mas você não é machista necessariamente. Mas por fazer parte de uma sociedade que mesmo que mesmo que você faça lá e pergunte para todos os indivíduos da sociedade brasileira, por exemplo, se eles são machistas ou não. Não perguntar é foda, né? Porque o cara pode mentir. Mas mesmo que você assegure que a maior parte dos indivíduos, especificamente, não são machistas, como sociedade continua sendo machista porque nós temos várias ideias e vários comportamentos e instituições que perpetuam comportamentos machistas, ideias machistas. É isso, cara. Não é tão difícil assim de entender. Esse frame Agora, ficou se a bom. gente vai falar a rigor, se a gente vai falar de filosofia, de economia, de decisões importantes para todos nós, de decisões que vão afetar de como vai ser feito um governo, a palavra sociedade não pode ser Mas aí usada, quando você porque fala ela que você não tá afetar preocupado, ó. de como vai ser feito um governo, a palavra sociedade Não, não. um pouco antes. De decisões que vão afetar de como vai Buceta, não decisões vai. importantes para todos nós. Aí decisões importantes pra todos nós. Você tá se importando com a sociedade no fim das contas. Cara, não tem trabalho de militância política que não seja visando o bem social, cara. Ah, mas é porque eu sou um individualista e tô militando sobre o individualismo. Você tá visando algum bem social no fim das contas. Porque se você não se importa com o bem coletivo, cara, você faz a sua vida e já era. Você tenta ganhar a sua vida e já era. Se você não se importa com nenhum bem coletivo, então você não se importa com nenhum outro ser humano que não seja si mesmo, você vai passar por cima de outras pessoas. Se você não se importa com coletivos, mas você só se importa com indivíduos, você vai tentar juntar o seu sem agredir ninguém. Pra você fazer e falar, não, acho que a gente tem que fazer uma militância política, que a gente tem que tentar mudar essas pautas, a gente tem que tentar mudar a visão das pessoas sobre isso. Essas pautas das pessoas, esse tipo de coisa, é sociedade, cara. Não tem como você fugir disso. Não tem como. De decisões que vão afetar de como vai ser feito um governo, a palavra sociedade não pode ser usada, porque ela não quer dizer nada e ela chega em definições contraditórias. É que nem você fazer uma lei dizendo a sociedade nos parques tem que pensar no bem comum para o meio ambiente. Tá, que parques, que sociedade, que meio ambiente, pensar, que bem comum. Você não disse nada. Parece bonitinho, parece Porque uma lei leis é foda bonitinha, também, ó. né? Mas é uma lei que não diz a rigor nada. São definições etéreas. Se você quer falar sério, use palavras sérias e específicas.
Quando a gente está em filosofia, especialmente quando a gente está em debates importantes, é muito importante saber o que, que as palavras significam, o que, que elas querem dizer, o que, que essa lógica passa para outra. E quando você joga uma sociedade no meio, você tá falando, qualquer coisa. Não, não é, cara. É Que porque vale você tá qualquer colocando um coisa. conceito mais complexo do que você consegue entender. Você tá tentando simplificar. E uma dica aqui, cara. Quando tem um conceito que você não consegue entender, ou que você acha ele complexo, só toma mais cuidado e estuda um pouco mais, que uma hora você entende, cara. Vai por mim. Você não pode descartar o conceito porque ele é difícil. E daí eu posso dizer, e daí você cria um espantalho perfeito, onde você pode colocar o que você quiser que tá certo e quem argumentar o contrário tá errado, porque essa palavra não quer dizer nada, então você pode virá-la para qualquer lado. O que obviamente é uma tática desonesta, mas passa, infelizmente. Vamos parar com isso. Até o próximo vídeo. Não tem como parar com isso. Mas enfim. É isso. Eu tinha tirado pra não aparecer a porra dos vídeos. Mas por que tá aparecendo, cara? Eu me sinto completamente exposto. Eu estou me sentindo quase que pelado. Porque vocês estão vendo as minhas recomendações do YouTube, cara. E já que apareceu, escutem essa música. Ela é muito boa. Que bobagem do caralho. Mas enfim, é isso, mano. É isso aí. Eu me delonguei pra caralho. E sim, eu posso até mesmo estar falando alguns conceitos errados. E me enrolando aqui na explicação. Porque é um conceito complexo. Pra caralho. Mas se dizer que não existe é burrice e redução das coisas, né? É engraçado você falar que a sociedade é um redutor cognitivo e você não consegue entender. Um bagulho que já é um redutor cognitivo. Então você vê o tamanho, a complexidade de tudo isso. Mas enfim, é isso aí. Se você gostou ou não gostou, deixa o like, dislike, comentários estão aí. Se inscreva, muito bom que vocês comentem e interajam, porque isso faz com que a plataforma entenda que esses vídeos são relevantes. E eu espero que estejam sendo. E se não estiverem sendo relevantes, você comenta aí essa. Porra, não é relevante porra nenhuma e muda isso aí e faz ser relevante, sei lá. Então, pelo menos comenta pra falar que não tá sendo relevante se você acha que não é. Enfim, é isso aí. Eu gostaria até de falar um pouco mais sobre o anarco-individualismo, o egoísmo, até mesmo do Skinner também. Mas eu ainda não li muito sobre isso, então eu acabei deixando um pouco de lado. Eu via essa oportunidade de falar, mas eu não quero falar merda sobre. Então, se você é um individualista, um anarquista individualista ou alguém que, tipo, gosta da filosofia do Skinner, um egoísta, e você viu algum ponto que eu deixei de falar, comenta aí, cara, que você sempre vai estar enriquecendo o debate. É isso aí, falou e tchau.